Amém. Cá estamos nós para mais um domingo de estudo bíblico e hoje nós estudaremos Provérbios. Estamos dentro desse temática de Provérbios, né? E a nossa proposta aqui é estudarmos este livro, né? Pelo menos alguns pontos dele. Vamos orar? Pai querido, nós queremos em nome de Jesus, Senhor, apresentar esse estudo mais uma vez nas suas mãos, pedindo graça, sabedoria, unção, pedindo conhecimento, pedindo, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, como o Senhor sempre tem nos abençoado, como o Senhor sempre tem nutrido sobre nós tua graça, o teu amor, as tuas misericórdias, Senhor. Faça presente nas nossas vidas para que possamos avançar e entender e aprender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Só deixa eu deixar aqui para ficar desse jeito. Ok, vamos lá então, meus amados. Bom dia a todos. No final do culto, no final do estudo, nós vamos falar sobre o curso de hebraico. Tá? Começará na terça-feira, as fichas de inscrição. O curso de hebraico será toda terça-feira. Nós estamos entre 19h30 e 20 horas, até se vocês quiserem sugerir, por favor. A proposta é, ao terminarmos o hebraico, oferecemos as outras matérias do curso Caleb, né? Dentro dessa plataforma. E aí ficaria a critério de vocês. Amado, nós temos tanto falado nesses dias, né, sobre essa questão de comunicação, essa questão de você aprender a lidar com sentimentos, com pessoas, enfim, com uma série de situações do dia a dia. Então, por que nós estamos estudando Provérbios? Primeiro, porque se você for verificar e fazer um apanhado geral no que está sendo proposto, né, nas linhas comportamentais, seja coaching, seja o Dale Carnegie, seja challenge yourself da vida, seja, enfim, seja qualquer proposta, tá, de mudança de comportamento, de atitude e tudo mais, se você espremer eles, eu não tenho nenhum medo e receio de falar assim que vai cair o livro de Provérbios. Tá? Então, Provérbios, ele é usado, inclusive, alguns desses homens que estão à frente desses cursos, eles mesmos admitem, né, que a base dele, que toda a estrutura, né, de proposta, de comunicação e tudo mais, é baseado no livro de Provérbios. Então, por isso que eu pensei, então, por que não nós estudarmos dentro da questão estrutural do livro de Provérbios e vermos exatamente o que esse livro propõe para nós, tirando ideologias, né, de Dale Carnegie, Challenge Yourself ou coachings da vida, mas tentando verificar à luz daquilo que a palavra de Deus diz. É claro que aqui nós faremos uso de muitos pensamentos de autores cristãos, né, para comentarmos aqui, mas principalmente da estrutura paulina, que o apóstolo Paulo é o cara né, que trouxe para nós toda a personalidade de uma vida cristã. Eu vou colocar algumas versões, só até os versículos 4, nós vamos avançar em alguns versículos mais. Se você for ver o capítulo inteiro, ó, nós são 33 versículos, tá? Nós não vamos estudar todos esses 33 hoje. Conforme for assim, nós podemos avançar numa segunda parte de Provérbios 15, né? Mas os primeiros versículos, eu coloquei ele aqui, até as versões variáveis, porque os 4 primeiros versículos, eles são a base do que vai vir em todo o contexto. É como se era muito comum os pensadores, na época, fazerem isso, né, os escribas, fazer aquele resumo. Já viu aquele livro que você compra? Aí você tem um capítulo, um resumo da primeira página, capítulo tal título, capítulo 2, tal título. É mais ou menos isso. Então, o livro de Provérbios, ele pode ser resumido no que vai acontecer nele nos 4 primeiros versículos. Por isso que eu fiz questão de separar aqui e colocar algumas versões, tá? Então, sem delonga, Almeida Corrigida Fiel comparada com Almeida Revisada. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Igual. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama astúcia. A língua do sábio destila o conhecimento, tá? Porém a boca dos tolos derrama a astutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar,
contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Tá? Só para vocês verem, hein, quando nós formos fazer hebraico, a gente vai estudar não propriamente as versões, mas nós vamos comentar algumas questões do hebraico. E você vê que não muda muito, mas vamos pegar só aqui, ó, o versículo 2. A língua do sábio adorna a sabedoria. Na Almeida Revisada, a língua do sábio destila conhecimento. Tá? É só uma questão assim de talvez fazer mais próximo, né? A Almeida atualizada com a Almeida corrigida, porque eles fizeram a atualizar a Almeida e depois eles corrigiram a Almeida, né? Praticamente são quase todos iguais os versículos, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons, a língua do sábio praticamente não muda. Só o versículo 4, a língua serena é árvore de vida. Uma língua saudável é árvore de vida, tá? Mas a perversa quebranta. Mas a perversidade nela quebranta o espírito, tá? A nova versão internacional com a versão católica, que é uma das melhores versões, que é no Brasil conhecida como a Bíblia de Jerusalém. Tá? A nova versão é mais atualizada. Tá? A resposta calma desvia a fúria, uma resposta branda aplaca o furor. Tá? Há uma palavra na católica, palavra dura excita a cólera, na internacional, a palavra ríspida desperta a ira, e assim vai. Então isso aqui vai ficar exposto, é muito bacana, que é só aqui o versículo 3, né? Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Aqui na católica, em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida. A língua sã é uma árvore de vida. A língua perversa corta o coração, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Para quem se lembra, quando nós estudamos a palavra coração, leb, nós vamos vê-la hoje aqui, ele tanto está se referindo a espírito, na questão hebraica, sentimentos, né? Por isso do coração procede as coisas boas. Lembrando que quando Paulo vai escrever as suas cartas, ele tem um pensamento grego helenista, né? E aí a questão sai do coração e vai para a razão. Então, essa mudança. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender com teu coração e com tua mente me servirá. Eu sempre falo para os meus alunos de exegese bíblica, olha, lá atrás Deus já sabia que no futuro viria uma nação que iria trazer ou tirar a coisa do coração e botar na mente. Por isso que ele já deixou essas duas questões aqui. Se propuseram no vosso coração dar honra ao meu nome. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. E agora, pois, Israel, que o Senhor pede de ti, serão que amo, que o Senhor com todo o teu coração, lebetnai, e com toda a tua alma, pneumatos. Então, e essa alma, sentimento ou razão. Mas é só para vocês saberem quanto que a Bíblia é verdadeira aí. E a última comparação aqui em James atualizada, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra risco desperta a violência. A língua do sábio torna o ensino interessante. A língua do sábio destila o conhecimento, né? Que a sociedade britânica tá igual a atualizada e revisada. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Os olhos de Jeová estão em todo lugar, tá? Porque no original aqui a britânica preferiu manter os nomes de Deus. É interessante essa versão britânica. Em todos os lugares mantém o nome de Deus, no caso aqui é Jeová. Quando tem Elohim, Elohim. Quando tem Jeová Shaddai, é Jeová Shaddai. É uma Bíblia dificílima de achar. Eu praticamente não a tenho. Eu tenho ela só dentro do Logos, mas é uma Bíblia muito interessante. Então, avançando lá, amados, a resposta branda. O autor já começa dizendo o seguinte, ó, que tipo de resposta você vai dar. O que é interessante aqui é que a palavra resposta no hebraico seria a reação, que é a palavra mashhaneh. Que tipo de reação você tem diante das coisas? E é mais interessante ainda que para a psicologia comportamental, nós temos ações que nem sempre estão alinhadas às nossas reações.
sendo que as nossas reações são mais verdadeiras que as nossas ações. Exemplo, o cara está lá com aquele discurso de manso, mas de repente chutam a canela dele, ele fica desesperado, ele fica bravo, ele fica é, nervoso e etc, etc. Então, é interessante que quando você vai para a questão da palavra manahen, o manek, né? Você tem, assim, uma pergunta que Salomão faz. Cara, qual que é a tua reação? Não, mas a minha ação é de ser um... Não, 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 não quero saber a tua ideia. Eu quero saber qual é a tua atitude diante das coisas. Então, esse texto não vai falar, mas Paulo lá na frente vai falar que essa resposta branda ou essa reação que nós temos, ela é consequência de um alinhamento do meu espírito, entenda isso, do meu espírito com o espírito do Senhor. Por isso que quando Jesus fala que ele traria para nós o Espírito Santo, e esse Espírito Santo iria nos ensinar, aí a palavra no grego, parakenai, né? Paracletos, vem da etimologia de paracletos, iria nos ensinar todas as coisas, nós esquecemos que, e por causa de uma ênfase pentecostal, nós esquecemos que a maior atitude, ação ou operacionalização do Espírito em nós seria nos levar a ter reações alinhadas ao reino de Deus. Então, quando uma pessoa é nervosa, quando uma pessoa perde a paciência fácil, Paulo vai dizer, cara, falta para você domínio próprio. Ah, mas como que eu consigo ter domínio próprio? Você precisa alinhar o teu espírito, tá? O teu ser interior à luz daquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Como é que eu posso processar isso, Paulo? Aí o Paulo mesmo vai falar sobre uma vida de oração, uma vida de disciplina dentro das questões espirituais. A palavra branda aqui, tá aqui traduzida como ternura, tá? Nessa versão aqui, ela está aqui, ó. Mas a palavra branda desvia a palavra mansa, meiga, tá? Como nós vimos algumas versões ali, tá? Ela tem no Strong ternura, que foi traduzido, mas ela tem também no Lexicon, que eu particularmente gosto mais, qual é o objetivo dessa tua reação. Bom, só aqui, gente, nós poderíamos ficar a manhã inteira pensando. Por quê? Porque o que Salomão está dizendo, e Paulo vai concordar com ele lá na frente, vamos usar essa terminologia, Paulo vai concordar com ele lá na frente de que a minha reação sempre deveria vir com uma pergunta, calma, por que que eu tive essa atitude? Por que que eu gritei? Por que que eu fiz esse comentário? Por que que eu resolvi levar essa informação para aquela outra pessoa? Qual foi a intenção por detrás? Então, é uma análise até de nós pensarmos e dizer, mas, cara, isso daqui é um comentário, isso aqui é um desabafo, ou isso aqui, no fundo, é um sentimento de, ó, meio que pisar na ferida do outro. Então, é uma questão que nós precisamos compreender e entender. Então, essa questão se faz presente, tá? E nos chama a atenção para que tipo de reação eu estou tendo. E aí ele continua colocando, e coloca aqui a palavra, né, branda, ela desvia o quê? O furor. Ela desvia o furor. A palavra desviar aqui, gente, é a palavra chup. Nós já estudamos essa palavra num texto de Isaías, lá num domingo à noite. A palavra chup seria, na questão de hoje, é mandar de volta, ou repreender em nome de Jesus, ou anular aquela má intenção demoníaca. Então, quando eu tenho uma reação alinhada aos planos e propósitos do homem espiritual, e aqui nós vamos ter que usar muito o Atmani, tá? Poder latente da alma, vida cristã normal, são dois livros que nós vamos comentar aqui, ideias dele, não que nós vamos citá-los aqui, tá? Propriamente, página e tudo mais, mas ideias dele. O Atmani vai trabalhar muito isso, sobre uma vida espiritual à luz dos valores, alinhado àquilo que é o reino de Deus, ao ponto de que a minha reação, ela passa a ser uma reação. Se eu era um cara nervoso ontem, por causa do domínio próprio hoje,
eu já não tenho mais essa postura. Então, eu tenho um avanço de uma forma espetacular, tá? E esse avançar dessa forma espetacular é que vai fazer toda a diferença no meu caminhar, no meu dia a dia. Então, faz essa diferença. E aí eu vou desviar o quê? Essa palavra chamar é algo destrutível. É interessante, gente, que esta palavra ela vai aparecer em Malaquias. Malaquias está dizendo assim, ó, quando você deixa de ser fiel no dízimo, você está gerando, porque é o Senhor que está falando lá, e ele vai trabalhar isso também em Miqueias, tá? Você está gerando sobre a tua vida algo que vai te destruir. Essa palavra também dá aquela ideia, né, que o profeta começa a perguntar assim, e o profeta começa a falar assim, vocês pegaram o dinheiro de vocês, puseram dentro de uma sacola, mas a sacola estava furada. Vocês comeram, mas continuaram com fome. Vocês se agasalharam, mas continuaram com frio. Por quê? Porque é a ideia dessa palavra. Você trouxe para a tua vida algo destrutível. Ah, Senhor, Deus não. Eu já disse aqui, gente, nesse ponto, já que eu usei essa palavra que aparece lá também nos profetas menores, a ideia não é matemática. A minha fidelidade em dízimos e ofertas, mas principalmente no dízimo, não é matemática. A nossa matemática nunca nos permitirá ser fiel. Tá? Só que a palavra de Deus coloca aqui, e eu estou colocando isso, gente, porque eu encontro pessoas questionando uma série de pontos na questão de dízimos e ofertas, principalmente na questão dos dízimos. É uma atitude pessoal, é uma decisão pessoal, mas como pastor eu não posso dizer, olha, tudo bem, é decisão pessoal, mas tem isso aqui. Porque às vezes nós estamos querendo reivindicar coisas que o Senhor não disse, e nós não vamos ter. Então, e ele fala uma palavra dura, né? Essa palavra que é a palavra dabar, né? Que aparece muito. Ele ia, no virada da noite, o Senhor ia ter uma palavra com Adão. Chamou Deus Abraão para uma palavra ou para uma conversa. Todos esses lugares aparece a palavra dabar, né? Que é muito forte. E essa semana, gente, compartilhando algo bem particular, eu estava fazendo essa oração, Senhor, se for possível, venha ter uma conversa comigo. Vamos conversar, vamos falar, assim como o senhor ia conversar com Adão, né? Isso aqui, amada, eu estou fugindo um pouco do texto, mas só para dizer que essa palavra é muito rica. É aquele momento que você convida Deus para ter uma conversa, não para você simplesmente colocar os seus pedidos, não é essa a ideia, mas é como uma conversa. Só que é aqui que eu gosto dessa palavra. A palavra dabar significa que após o término, o findar, o finalizar da conversa, eu terei uma atitude. Então, todo o provérbio 15, na realidade, está em cima desta palavra. É mais ou menos assim, aquilo que Tiago fala. Tiago fala assim, olha, não seja apenas ouvinte. Tiago não vai falar de falar, mas de ouvir, tá? Não seja apenas ouvinte. Porque muitos escutam, mas eles saem e já esquecem o que escutaram. O meu problema com essa palavra hoje é que nós estamos escutando tantas palavras, mas tantas palavras, de tantos lugares, que eu vejo uma igreja hoje cheia de palavras, mas zero de atitude. Tá? Então, voltando agora dentro do contexto de Provérbios, essa palavra dabar, ele está dizendo que a minha reação tem que ser uma palavra, uma atitude que vai desviar o furor. E, consequentemente, não será uma palavra dura, a palavra etseb, usada para indicar um objeto que fere, que machuca. É como se fosse alguma coisa que belisca, tá? É um objeto que faz pressão na pele. Então, é mais ou menos isso. É como se Salomão estivesse falando assim, olha, tome cuidado com as suas palavras, porque às vezes a sua palavra pode ser um beliscão na vida de algumas pessoas. Então, analise bem as suas palavras, porque esse beliscão pode criar uma reação na outra pessoa de furor. Mas se você tiver uma reação ou uma atitude, né, branda, meiga, com ternura, com certeza você vai desviar esse furor. Então vamos ver de novo a leitura do versículo. A resposta branda, ou atitude branda, ou a reação branda, desvia o furor. Mas a palavra dura
suscita a ira. O autor continua dizendo, né, que essa palavra dura vai suscitar o quê? A ira. A palavra suscitar aqui, gente, é a palavra alá, que significa despertar um animal. Olha só que palavra que Provérbios vai, ou que Salomão vai colocar. Então, muitas vezes nós estamos, eu tentei colocar uma figura, a pessoa está lá com um cadeado preso, está sentada na boa, e de repente, se bem que a imagem é outra coisa, né? Mas de repente você rompe aquele cadeado, desperta um verdadeiro animal, né? E essa ação ou reação da pessoa, tá? É a palavra ayak, ou ap, né? Que aqui é um P. Nós vamos estudar Aleph, Iota. Nós vamos estudar isso no hebraico, né? O Aleph com Iota tem o sonoro ap. É aqui o nosso amiguinho que compõe o final dessa palavra ira, que significa algo como receber de volta, tá? Na realidade, gente, aí vem, por isso que quando eu falo que Dale Carnegie, Channeling Yourself, os coachings da vida, a psicologia comportamental e tantos outros ministros, né, das linhas comportamentais que estão ganhando rios de dinheiro em função de provérbios, porque provérbios sempre está dizendo isso, tá? Foi lançado um vídeo aí, não sei se ele foi, parece que ele foi montado, e está viralizando, né? Viralizando, né? Não, tá sendo lançado para todo mundo, inclusive os levitas receberam também. Enfim, é um vídeo de um motoqueiro que está indo, ele é abordado pela polícia, ele tem que deixar a moto, aí ele vai entregar o iFood em frente a uma casa, a mulher não quis pagar, porque acho que demorou demais, e aí tem um pai pedindo comida ali, aí o motoqueiro fica indignado com aquilo, de repente vai atravessar a rua, um cara está lavando o carro, vai jogar uma água no carro, acerta no motoqueiro, e o motoqueiro olha para aquele pai e fala, bom, já que ela não quis pagar a comida, eu não vou ter que levar de volta, eu vou ter que pagar no meu bolso, dá para aquele pai. Aquela atitude faz com que a mulher que tinha visto a compra se compadece e vai lá, não, eu resolvi, vou pagar. O policial que tinha apreendido o veículo falou, olha, nós vamos quebrar um protocolo aqui, mas pega a moto. Então, a ideia desse vídeo é uma situação boa, um ato bom, desencadeou outros atos ou atitudes boas. Mas é isso aqui, gente, que Salomão está dizendo para nós lá atrás, que as nossas atitudes boas, tá, podem e irão desencadear situações boas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. É claro que aqui, para isso acontecer, eu tenho que ter, acima de tudo, tá, aquilo que Paulo vai falar do fruto do Espírito Santo, e um deles que eu destaco, que é o domínio próprio. Se tem uma característica do Espírito Santo que nós precisamos nesses dias, com toda certeza, é o domínio próprio. Nós precisamos desse domínio próprio, nós necessitamos desse domínio próprio. Nós não, é difícil viver sem o domínio próprio, tá? Porque ele é a base praticamente de tudo isso que nós vemos e falamos, né? E o versículo 2, para quem, como nós não estamos lá, aos olhos do Senhor estão, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando os bens. Então, os olhos do Senhor, tá? A palavra aqui que vem como língua sábia, né? Desculpa, eu li o 3. Eu falei, a coisa está errada aqui. Eu li a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a astúcia. É que o cachorro latiu aqui, me perdi aqui no, na minha ideia aqui, tá? Mas vamos lá. A palavra língua aqui, tá? A palavra lashon, que é linguagem, ou estilo de vida. Porque para a cultura hebraica, gente, aquilo que você fala e aquilo que você come gera o estilo de vida no nosso comportamento. Por isso que para a cultura hebraica, a alimentação ele é um momento de comunhão, de relacionamento. Tá? Você vai ver em filmes árabes que tem os beduínos, os próprios tuareg, aqueles pessoal que mora em tendas no deserto, na hora da refeição, e mesmo diante de alguma situação, eles sentam e eles comem com a mão até, num ato assim de sentir, de interagir com o alimento, mas tem toda uma linguagem, e não é com qualquer mão também, tá? Mas
tem a mão para uma situação e a mão para uma outra situação. Por isso, assim, que eles gostam de cumprimentar com a mão esquerda, né? Porque a mão esquerda é a mão do coração, a mão direita é a mão da espada. E assim, são culturas orientais, né, que nós não temos. Mas a língua, para eles, é algo assim que projeta o meu estilo. Eu falo, e o próprio Jesus lá na frente vai dizer isso, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, ele está falando assim, ó, uma pessoa que tem um estilo de vida sábio, tá? E aí a palavra sábia, que é a palavra chacã, né? Aquele que faz uso, eu esqueci da palavra do que aqui, aquele que faz uso da instrução. Então, o que Salomão está dizendo, gente, não é só você escutar a palavra, mas é você aprender a fazer uso daquilo que você tem escutado. Aquele momento, gente, e aí se você, de novo, você pegar Dale Carnegie, você pegar Charlie Yourself, você pegar psicologia comportamental, você pegar os coaching, qualquer linha coaching, você vai ver que todos eles, de uma certa forma, e tem um que admite, que acho que é o Paulo, alguma coisa sobre o nome dele, que é em Brasil, eu sei que é um dos mais famosos, ele mesmo admite que ele faz uso do livro de Provérbios, ele tem, inclusive, um livro onde ele cita isso, tá? E aí você vai ver que, na realidade, o que Salomão está dizendo, e não é errado, essas linhas fazerem uso. O errado é nós escutarmos, ficarmos impressionados, achando que aquela linha, ou aquela postura daquela pessoa é a revelação última da Paulo Vieira, obrigado. Última da Coca-Cola, sendo que a palavra de Deus já estava nos dizendo que o meu linguajar vai mostrar muito do meu estilo de vida. Você quer uma prova disso? Tá? Muitas vezes assim, você está numa situação, você fala, Deus te abençoe. Você sempre está abençoando as pessoas. Por quê? Porque é o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é abençoar. Tá? E aí que entra o versículo 1. Tá? Quando você vai fazer um comentário, você está fazendo um comentário, você está desabafando com uma pessoa da sua confiança, que você sabe que você vai dizer, puxa vida, eu vou me colocar. Né? Nossa, pastor, cenas às vezes é meio chato mesmo, né? Aquele comentário é um desabafo, não que alguém fez isso, tá, gente? É um exemplo, né? Este comentário é um desabafo, tá? Esse comentário é, poxa, pastor Sila não muda, ou esse comentário é maligno, querendo gerar no coração do outro uma malignidade. Então, isso aqui é muito importante nós entendemos, e é isso que Tiago, gente, que Salomão está falando, olha, ok, você tem um estilo de vida, então muito cuidado com isso, analise esse estilo de vida. E essa palavra SHU, que é esse schema aqui, com esse pontinho aqui em cima, nós vamos estudar isso na aula de hebraico, na terça-feira, muda toda uma palavra, e é interessante isso. Geralmente essas palavras vêm marcadas, e quando você está estudando hebraico, você vê esses símbolos masoréticos, você fala, peraí, mas o que é isso aqui? Então, o hebraico é muito forte. E a palavra sabe, né, que é a palavra shakam, aquele que sabe fazer uso da instrução. Então, ele fala o seguinte, que essa palavra, esse linguajar sábio, ele vai o quê? Vai adornar o conhecimento. A palavra adornar aqui, gente, é a palavra yatap, né? Esse T aqui está em negrito, gente, por causa desse tamar que nós vamos estudar aqui, né? Esse símbolo masorético diz que quando eu for ler essa palavra, eu tenho que yatap, eu tenho quase que gritar nesse T aqui, apenas por sonoridade, né? Quem for fazer o hebraico na terça-feira vai saber. Mas, enfim, essa palavra alegrar-se com. Então, o que Salomão está falando? Olha, se você tem uma palavra branda, lá no versículo 1, se você tem uma reação que é fruto do Espírito Santo, que é fruto do caráter de Deus na sua vida, se você tem esse tipo de reação, você será, para a pessoa que está recebendo a reação, a tua reação, a tua atitude, por isso que o título do estudo hoje é Criando Atitudes, né, ou Hábitos, né, você vai gerar nessa pessoa alegria. Então, é aquela... E, gente, como as pessoas elas estão carentes, né, de estar do lado de uma pessoa alegre, uma pessoa para frente, uma pessoa... deixa eu ver quem que está aqui, ó. Ó, o Guilherme está aqui, o Tiago não está aqui, o Tiago não está aqui, não.
O Tiago e o Guilherme são duas pessoas que eu já escutei de várias pessoas, tá? O Guilherme, uma pessoa falou assim, acho que o Guilherme até vai saber quem que é, conhece o Guilherme desde de tempos da adolescência e é um cara sempre alegre, é um cara sempre dinâmico. O Tiago, essa semana, uma pessoa mostrou um áudio que ele mandou para a pessoa, falou assim, ela falou assim, nossa, o Tiago é um cara que está sempre de bem com a vida. Então, como é gostoso você ter essas pessoas, tá aqui sim, essas pessoas assim que possam mostrar isso. Então, é isso que o Senhor está falando. A minha oração, amado, é que cada um da Monte Hebron seja isso, tá? Seja uma fábrica de alegria no outro. Tá? Eu posso não concordar com o que o fulano fala, mas o cara está sempre alegre, o cara está sempre de bem com a vida. Então, é essa questão de adornar. É isso que Salomão está falando. Podemos dizer o seguinte, ó, que a minha vida, que a nossa vida seja um adorno, né? Ou seja, uma usina de produzir, estou colocando aqui com as minhas palavras, uma usina de produzir alegria no outro. E isso é fantástico, isso é fantástico. Eu escuto muito isso a meu respeito ali. Nossa, pastor, o senhor está sempre alegre. Mas também com esse Deus maravilhoso que eu tenho, tá? Amém, Ramon, seja bem-vindo. Estou nessa, glória a Deus, Ramon. Precisamos mudar, viu? Então, essa atitude nós precisamos ter. Ô, irmão, começa mudando seu hábito hoje, indo na igreja evangélica Monte Hebron, às 18h30, meu querido. Oh, Deus. Ô, pastor Silas, vamos lá. Conhecimento, né? A palavra atat, ou ata, nós vamos estudar no hebraico, gente, esse dagesh aqui, ó, esse pontinho bem no meio aqui, que muda toda a ênfase de uma palavra, muda até a, a, a força dessa palavra, tá? Habilidade ou prática. Então, esse conhecimento aqui, gente, esse conhecimento aqui não é um conhecimento da gnose. Olha só, apesar de ser traduzido, por isso que eu mostrei as outras versões bíblicas, tá? Vocês vão lá depois, vai estar na plataforma, daqui a pouquinho a Ângela vai mandar, né, para nós. Veja lá todas as versões e você vai ver que são poucas que colocam como conhecimento no sentido gnose. Essa versão que eu estou usando, que é a Almeida Corrigida, colocou como conhecimento. Eu, particularmente, gosto muito da palavra atato, que é uma palavra que vai dizer ou me perguntar se eu tenho praticado isso, tá? E é muito, muito perfeito isso, amado. É a que ponto eu estou alegrando a vida das pessoas e até que ponto eu realmente estou praticando isso na minha vida. Uma das coisas assim que eu louvo ao Senhor são quando eu olho para algumas pessoas e eu vejo o lar delas, o reflexo delas na vida dos filhos e de quem está próximo, tá? Vamos colocar um reflexo do reino, um reflexo do reino. E eu sei que isso foi gerado pelas atitudes que a pessoa tem. E nós precisamos entender isso, que as nossas atitudes falam mais alto. Eu esqueço o nome do pregador, que ele diz assim, pregue sempre o evangelho. De vez em quando for preciso, use palavras. Porque ele está dizendo o seguinte, que nós vamos pregar o evangelho muito mais com as nossas atitudes, né? E aí ele vai fazer uma diferença entre o insensato, tá? Vamos voltar à leitura para nós não perdermos, né? Tá? Dos insensatos derrama a estultícia, né? Uma palavra bem difícil, estultícia, mas vocês vão saber o significado dela aqui agora, tá? A palavra insensato aqui, gente, é a palavra kessil. A palavra kessil significa alguma coisa animalesca, tá? No hebraico, seria uma pessoa que não estaria conectada ao chamado de Deus. Então, ela é uma pessoa que não teria o lebet, que é uma pessoa que não tem um coração. Se ela não tem o coração, ela é uma pessoa negativa, uma pessoa que está vazia de si mesma. Então, no desenho aí você tem uma pessoa com as duas têm lâmpada, só que só uma está acesa, tá? Então, a pessoa que é ou que é sil, né? Ela é aquela uma com a lâmpada apagada. Ela tem um potencial, porque na cultura hebraica eu e você temos um potencial. Eles acreditam muito sobre aquele sopro de vida. Eu terminei de ler um livro essa semana, gente. Vocês sabem que eu gosto de ler sobre o dilúvio, um último estudo sobre o dilúvio e que na realidade é um estudo de Gênesis 1 até o Gênesis 11.
Eu passei pela temática que eu mais amo, que é o capítulo 6, que é os Néfilis, mas o que me chamou a atenção foi quando Deus propôs para Noé a destruição através do dilúvio. E ele usa essa palavra lá, tá? Eu fiquei sabendo, não porque o autor colocou, eu fui, por curiosidade, ver no original. Né? Como eu tenho a Bíblia em hebraico, eu fui lá ver, e quando eu deparei com essa palavra, eu falei, essa palavra que eu conheço. Aí eu fui pesquisá-la e, de fato, era essa palavra que cresceu. Então, é como o Senhor falou assim, ó, essa humanidade aí perdeu o coração, perdeu o referencial comigo. Essa geração está apenas animalesca. Gente, vamos parar um pouquinho aqui. Eu sei que nós não estamos preocupados com o tempo, mas essa palavra tem tudo a ver com o que a sociedade hoje está sendo. Na grande maioria, uma sociedade animalesca. Uma sociedade, porque o que é o animal? O animal ele vai atrás do prazer, ele quer o conforto, tá? Ele está com fome, ele come lixo, ele não vai ter uma avaliação se aquilo vai fazer mal ou não. Ele quer brincar, ele vai pegar o teu tênis novinho que você acabou de comprar, tá? Ele vai estragar o teu tênis, ele vai brincar, ele não tem aquela noção, não, isso aqui eu não posso fazer, tá? E lá vai você corrigir, ok, tudo jóia. Então, o que é uma pessoa animalesca? É uma pessoa que quer o prazer, não mede as consequências. Eu entendo, gente, que essa geração de hoje, 2021, é a mesma geração que está lá atrás, nos tempos de Noé. E até que ponto, gente, esse Covid que parou o mundo inteiro, não é a primeira palavra de Noé dizendo: vai vir uma chuva e vocês vão ser destruídos. Até que ponto não é uma palavra profética esse Covid? Até que ponto não é um toque de trombeta esse Covid? Porque o que a humanidade está vivendo é isso. Só que o meio evangélico, e aí me pasmem e se assustem, o meio evangélico também caminha por esse momento animalesco. Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, me abençoe. Só que não há uma postura, não há um posicionamento. Tá? Eu quero a bênção, mas não quero comprometimento. Eu quero a bênção, mas eu não quero me responsabilizar pelas minhas atitudes cristãs. Então, está tudo errado. E é por isso que quando ele coloca a palavra astúcia, a palavra ivelet, que é sem entendimento, e é essa palavrinha aqui que eu amo, gente, a palavra rebeldia, que é do Lexitão. Lexitão coloca aqui um cara, a astúcia é a mesma coisa de uma pessoa rebelde. Porque a pessoa animalesca, ou seja, a pessoa que não pensa, que não tem uma linha cognitiva, racional, por que eu vou fazer esse comentário? Por que eu vou tomar essa atitude? Qual é a minha intenção nessa atitude? Tá? Ela gera, tá, uma rebeldia dentro dela mesma, porque é o que eu quero e agora que eu quero. Tá? Quem foi fazer hebraico? Aqui nós temos, tá, o Hillel, e aqui nós temos o Secol, e aqui nós temos o Secol, e aqui nós temos o Yodá. Tá? A menor palavra do hebraico, mas que tem um peso muito grande mesmo, tá? Então tá, avançando um pouquinho mais, os olhos estão, e aí o versículo 3, vamos ler o versículo 3 aqui, que eu já tinha lido, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bens. Eu nunca me esqueço quando nós montamos a casa de recuperação, nós tomamos conhecimento de que alguns jovens iam para o banheiro fazer coisa errada. Aí eu coloquei em cada, era várias casinhas, né? Em cada casinha eu coloquei na porta e do lado e perto do papel higiênico. Os olhos do Senhor também estão aqui. Aí um jovem falou: pô, pastor, a gente fica até encabulado de fazer qualquer coisa lá. Falei, mas é isso. E aí eu parei para pensar nisso, amado, antes de colocar a palavra no hebraico. Porque quando eu e você entendermos que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, Davi entendeu isso. Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo, o Senhor me contempla de dia e de noite, o Senhor me conhece, o meu levantar, o meu deitar, que seja, o Senhor me conhece, porque o Senhor está olhando para mim. Nós deveríamos ter vergonha na cara em não cometermos pecado. Ou se cometemos pecado, uma impulsividade, né? De repente perder uma calma aqui, se estressar aqui, automaticamente deveria vir aquele quebrantamento. Senhor, misericórdia.
Senhor, misericórdia. Mas avançando aqui, tá? A palavra kalal, que significa na totalidade dos lugares. Então, essas três palavras, ó Senhor, estão, na realidade é uma única palavra, que é o Senhor está na totalidade dos lugares, em todo, por isso que Davi, quando ele vai usar a palavra calamai, né, que vem dessa etimologia, Senhor, mesmo que eu me ausente na profundidade, ou seja, em qualquer lugar que eu for, o Senhor vai estar lá. Davi pega essa palavra e faz um jogo, né, que é muito comum nos Salmos, quase que seria trabalhar uma ideia, e ele fala assim: não adianta eu tentar me esconder de ti. Aonde eu me esconder, os seus olhos me acharão. E é interessante, porque se você jogar, repito, para nossa caminhada diária à luz da palavra de Deus, tá? Aquela situação que ninguém viu, aquela situação que a tua esposa, o teu esposo, teus pais, os teus líderes evangélicos, que seja, ninguém viu, parece que ainda bem que ninguém viu, mas Deus viu. Então, talvez aqui deveria criar em nós um temor. Por isso que a palavra do Senhor fala que o temor ao Senhor serve. E é interessante, para quem não sabe, a palavra temor vem dessa etimologia, né? E a palavra que está na entrelinha dessa frase é a palavra procurar. Os olhos do Senhor estão procurando, que é a palavra tissart. Essa palavra, gente, Davi usa essa palavra várias vezes no Salmo, né? Que é uma palavra que fala que o Senhor procura adoradores, o Senhor procura fiéis, o Senhor procura. Nós não vamos estudar mais essa palavra, porque ela é muito bonita, mas eu não posso deixar de falar aqui que a ideia dessa palavra é de alguém que sai procurando, 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 procurando os seus adoradores, procurando os seus servos, procurando é, 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 alguém que ele possa dizer, aí está o meu servo bom e fiel. Quando eu estudei essa palavra ainda no seminário, eu me lembro que eu comecei a fazer essa oração: Senhor, não precisa me procurar, o Senhor já me achou. Só não me deixe me perder de ti. Eu me lembro que eu fiz essa oração durante muitos anos e eu relembrei dela essa semana ao preparar esse estudo para vocês. Eu fui ali no templo, né, na minha caminhada, quando eu vou orar, e ali eu falei: Senhor, não precisa procurar. Se eu me ausentei, o Senhor me perdoa, mas eu quero voltar aos teus atos, voltar ao primeiro amor, tá? Porque é isso que o Senhor está dizendo. No grego, gente, é a palavra eureka, tá? Por isso tem aquele filósofo, aquela frase eureka, eu encontrei, que é você procurar algo ardentemente, você desejar encontrar algo. Então, por isso que eu falei, é uma palavra que nós poderíamos ficar muito, e é interessante pegar essa palavra do hebraico, aí colocar todos os outros versículos, né? O que aparece é a mesma etimologia da palavra. Não, na aula de hebraico nós não vamos fazer isso, somente com alguns versículos, tá? Porque senão a gente, talvez eu estou pensando em Hebraico 2, esse é o hebraico para iniciante, que vai ter terça-feira, né? Mas enfim, é muito interessante, é um estudo longo, tá? Alguém comentou aí, pensa ainda mais, aquilo que se passa no coração e na mente, exatamente só Deus sabe. O Salvador do céu está olhando para você, cuidado um pouquinho. Ah, esse cântico, você desencavou essa, hein, Gabriela? Misericórdia, hein? Quem tem crianças pequenas canta mesmo. Cuidado, boquinha, o que. Como é que é? Cuidado, boquinha, o que fala, né? Cuidado, mãozinha. Cantei muito disso. Nossa, só Deus sabe. E preciso cantar ainda mais, né? Porque às vezes a nossa boquinha vem cheia de coisas, né? E ele está procurando o quê? Vai fazer uma contradição, ou vai fazer um jogo aqui. A palavra bom, palavra top. Aqui, gente, ó. O T, ó, o rolem, tá? Que vai dizer que é uma ênfase aqui nessa pronúncia, né? Só para despertar curiosidade. E a palavra hahak. É interessante que essa palavra aqui, ó, ha, sem o ioda, ela passa a ser uma palavra com o símbolo de provisão. Com o ioda, ela significa que Deus, por isso que essa é uma palavra muito forte, ou diz que Deus está fazendo, Deus não fez.
Eu não tenho ela aqui de novo, porque você vê que ela está aqui no final. E ela pode, então ela está no final como se Deus estivesse fechando a porta. Tá? E é interessante isso, aquilo que Isaías 45 fala: eu irei na tua frente abrindo as portas. Se Deus não mudar, vai ser a mensagem de hoje à noite. Deus está indo na nossa frente abrindo as portas, tá? E nós precisamos acreditar nisso, porque nós precisamos de portas abertas, principalmente, né, em decisões que nós precisamos tomar, decisões que eu sei que algumas pessoas que estão orando, me pediram oração no domingo, eu estou orando, inclusive falei com uma delas que estava em Belo Horizonte essa semana. Então, assim, eu sei que nós estamos diante de decisões. Mais do que nunca nós precisamos pedir, Senhor, já que eu estou diante de uma decisão, me leve a escolher o que é bom, né? Não o que é mal, Senhor. Eu não quero isso. E esse mal não é no sentido de demônio, tá, gente? É aquilo, porque, de novo, hebraico, por favor, vocês vão estudar quem for fazer aula. Raá, provisão boa da parte de Deus. Raá, com ioda, significa aquilo que Deus não tem para mim. Ele pode ser bom, mas Deus não tem para mim. Se Deus não tem para mim, logo, aquilo não vai me fazer bem. Então, o hebraico é muito. Nossa, eu estou amando preparar essas aulas para vocês, porque eu estou revendo o hebraico. E essa semana eu orei, Deus, que língua maravilhosa. E eu tenho um propósito, isso é eu e Deus, não é para ninguém fazer, gente. Quem tem Spotify, eu posso até passar uma playlist, tá, de grupos cristãos em hebraico, né, que cantam em hebraico. Eu não escuto eles porque amém, toma posse, Gabi. Eu não escuto eles porque eu quero aprender o hebraico. Sabe por quê? O que me leva a escutar eles? Entenda bem o que eu vou falar, amado. Você pode estudar inglês, você pode estudar árabe, alemão, francês. Como é que é o chinês, gente? Nossa, deu branco agora. Ah, a língua chinesa. Ah, tá, então tá bom. Você pode estudar tamarim. É tamarim, não? Mandarim. Nossa, tamarim é fruta, né? Mandarim, desculpa, mandarim. Você pode estudar todas essas línguas, mas Deus não falou em mandarim, obrigado. Deus não falou em francês, Deus falou em hebraico. Então, quando eu escuto essas letras, essas músicas, essas playlists, já pediram aqui, eu vou mandar, tá? Para mim é muito importante, porque eu sei que aquilo lá é a frase ou a língua que Deus usou. Vamos avançar um pouquinho mais, senão a gente vai ficar aqui. E aqui está o versículo que eu coloquei para a gente não esquecer, né? A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Gente, esse versículo nós já estamos quase caminhando para o final, mas. E aí nós vamos continuar dentro do 15, então, tá bom? Benigna. A palavra benigna ali é a palavra marpê, que significa cheia das coisas de Deus. É interessante. Será que o hebraico foi a primeira língua? Olha, a pergunta que fizeram aqui eu já fiz também, tá? Porque, na realidade, até esse livro que eu acabei de ler sobre o dilúvio, ele vai lá, é um cara que fez altas pesquisas, ele tem 2 doutorados só em linguística, né? Puxa vida, você sabe que daria para dizer que sim? Isso, exatamente, porque Adão falava com Deus. Então, que língua que Adão falou? Aí Adão vai, sai e cria a civilização. Então, é muito interessante isso. Tá? Por isso que você vai pegar o hebraico, gente, principalmente nos países do Oriente Médio, até por isso que se tem um estudo sobre o Japão ou a China, né? O mandarim ele tem muitas coisas que se aproxima, tá? Se aproxima do hebraico. Na Etiópia tem 2 nações. Aí, se você for ver, quem é curioso, ver o desmembramento, né, dos continentes, você sabe que era um continente só, e daria para explicar o dilúvio ali. Essa pessoa parte desse pressuposto, era uma coisa só. O separar dos continentes, você sabe que o Brasil, você pegar a América do Sul, você encaixa certinho, né, no continente africano, aí, consequentemente, o continente africano vai se encaixar com o continente europeu. Enfim, dá a entender que era uma coisa só. Então, quando Deus lança a separação, e aí vai ver uma divisão aonde? Somente na Torre de Babel.
Lá na Torre de Babel, Deus falou assim, ó, vou dar outras línguas. Então, eu fugi um pouco, mas para fechar a linha de pensamento, é possível sim, tá, Nancy? Eu acredito que sim, e aí ele ressuscita, porque Deus sempre traz o projeto dele original, aí ele com Abraão, ele vai trazer essa linguagem, não sei como que foi acontecer, mas enfim, tá? Então, a palavra benigna, que é a palavra está cheia das coisas de Deus, é uma palavra que eu amo muito, por quê? Porque essa palavra marpê, ela vai aparecer muito no livro de Deuteronômios e no livro de Levíticos, os dois livros que vão falar sobre a lei, a operacionalidade da lei. E quando chega na questão de Arão ser consagrado, lá em Levíticos capítulo 8, a palavra que mais aparece ali é essa palavra marpê. Então, o levita, ou a tribo de Arão, era uma tribo que deveria se encher das coisas de Deus. Se encher das coisas de Deus. É, aquela coisa assim do preparar, né? Cada vez que eu estou indo para a igreja, que eu vou pregar, eu vou em oração, Senhor. Eu estou em oração, mas eu também vou em oração. E eu entro naquele templo, às vezes assim, as pessoas. O Guilherme sabe isso, às vezes eu entro lá com uma cara feia, né? Mas não é que eu, é o meu jeitão, que às vezes eu estou, Senhor, eu não sei quem vai vir aqui hoje, mas os teus filhos irão. Senhor, abençoa, toque, seja através da palavra do Guilherme, seja através da palavra do louvor, hoje é Edinalva, né? Seja através da mensagem da Edinalva, Senhor, seja através do que nós preparamos, toque, Senhor, toque, encha aqui da tua bondade. Então, quando nós falamos encher da bondade de Deus, na realidade nós estamos falando, Senhor, me encha das tuas coisas. Quando eu estou cheio das coisas de Deus, eu passo a viver a árvore da vida. Olha a palavra aqui, ó, a palavra shai, que é reflorescimento de um deserto. Na realidade, entenda bem qual seria a melhor tradução da etimologia dessas palavras. Uma pessoa que é cheia das coisas de Deus, mesmo que ela esteja num lugar deserto de sentimento, de alegria, é um lugar deserto pela aridez do coração das pessoas, pela chatice das pessoas, ela faria com que esse lugar, ou ela seria instrumento para que esse lugar venha florescer. Isso que é a igreja, gente. Isso que é a igreja. Aonde eu estiver, e quando eu estiver cheio das coisas de Deus, automaticamente eu serei um gatilho de Deus para que aquele deserto volte a dar vida. Isso que é Isaías 35. Dizei aos fracos de coração, fortalecei os corações, dobre os seus joelhos, levante as suas mãos cansadas, seja ciente das coisas de Deus, e todo o deserto irá reflorescer. Sabe o que é isso? É aquilo que Jesus fala, gente. Jesus não fala que eu e você somos luz, e quando a luz chega, as trevas vão embora. Então, não existe segredo. Mas como é que eu vou mudar a minha casa? Minha casa seja bom, seja cheio das coisas de Deus. A partir do momento que você é cheio das coisas de Deus, por mais deserto que esteja o teu lugar, por mais chata que seja a tua esposa, mais chato que seja o teu marido, por mais rebelde que sejam os teus filhos, esse lugar, através da sua vida, vai florescer para as coisas de Deus. É essa a ideia do hebraico. Então, por isso, ó, gente, vamos de novo. É importante isso. Vamos de novo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando, procurando o bem e o mal. A língua severa é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Vamos lá. Então, ao contrário da árvore de vida, você vai ter o quê? A perversidade, e nela você vai ter aquilo que deprime o espírito. A palavra perversidade aqui, gente, é a palavra selec, ou selep, né? Uma atitude com malignidade. Se lembra que eu falei no começo? A palavra que nós estudamos, bem no primeiro slide. Que tipo de reação que eu tenho? E a palavra dabar, né, que nós estudamos, a palavra dabar, é aquela pergunta, por que eu estou falando isso? Qual é a minha intenção nesse comentário? Gente, nós comentamos, tá? Eu tenho
de vez em quando eu desabafo com uma pessoa, vai lá e fala, nossa, o fulano aqui, o fulano ali, né? E se ela tiver aqui, ela até já sabe quem é. Só que eu sei que é uma pessoa de confiança que não vai pegar dele, nossa, pastor. Então, às vezes, nós comentamos. Agora, qual é a intenção? É o falar mal, o denegrir a imagem. É aí que está a questão. Muitas vezes você fala, nossa, mas está difícil, viu? Nossa, tal situação é difícil, aquela situação foi complicada. Talvez às vezes a psicologia chama de catástrofe, né? Vamos colocar para fora. Agora, primeiro, você tem que saber para quem que você está falando. Tem pessoas mal resolvidas, mal amadas. Segundo, tem pessoas mal intencionadas. Terceiro, você tem que fazer um checklist. Qual é a minha... Por que eu estou fazendo isso, tá? E esse autor vai dizer o seguinte, que essa palavra colocada com malignidade, tá? É a palavra sheber, que significa esmagar um sonho. Esmaga um sonho, tá? Ou destrói um sonho. Essa palavra sheber, gente, o interessante é que na cultura hebraica, o pessoal que trabalha, o judeu que trabalha com linhas comportamentais, não necessariamente coach, né? O Dale Carnegie trabalha muito com essa palavra, tá? Que é uma palavra assim, cuidado para que as atitudes do seu coração, olha só, gente, as atitudes que estão no seu coração não venham esmagar o seu sonho. Aí o próprio autor, o palestrante, vai trabalhar que tipo de atitudes que esmagam os sonhos e que tipo de atitudes que não esmagariam os sonhos. Tá? Murmuração, você vai ver que é nesse capítulo 15, nós vamos continuar domingo que vem, tá, gente? Nesse capítulo 15, você vai ver algumas passagens que falam de murmuração. A murmuração, ela é ao contrário da palavra dabar, tá? Mas vem da etimologia de dabar, que é falar ou gerar com a sua boca atitudes shebernai, ou shebernak, né, no hebraico, que são atitudes que esmagam o sonho. Então, trocando em miúdos, quando eu começo a murmurar, tá, eu estou estragando o sonho. Mas, pastor, mas tem coisa que não dá, né, que nem é o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Não dá para você não murmurar, ok, joia, não dá para você dizer, meu Deus, mas você não fica, no hebraico, gente, como que você põe um ponto final? Você só põe um ponto final, tá? Então você fala, as coisas estão ruins, põe uma vírgula, mas Deus está no controle. Tá? Não sei se vocês estão entendendo. Gente, essa semana, olha o que aconteceu com o Brasil. Olha o que está acontecendo com o Brasil. Eu fico indignado com algumas questões, vírgula, mas eu vou orar para Deus mudar essa história. Entendeu? Vamos lá, um outro exemplo. Nossa, a pessoa fala assim, eu estou com uma dificuldade nessa área, a coisa está difícil, nossa, eu não estou vendo saída, vírgula, mas eu sei que o meu Deus está no controle. Ponto final. No hebraico, eles não trabalham com vírgula, tá, gente? Mas só para você entender, para nossa cultura, seria, coloca uma vírgula aí e saiba a hora de colocar um ponto final. Entendeu? E quem já estudou português sabe que uma vírgula faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença mesmo. Então, assim, quando você começa profetizando, você começa a usar o dabar, né, de uma forma saudável, Senhor, que saia do meu coração palavras, né, e atitudes que venham engrandecer o teu reino, joia. Mas nós sabemos que nós não somos assim, por isso que o Senhor falou assim, eu sei que vocês não são assim. E o próprio João falou assim, e tem mais, se vocês falarem que vocês não pecam, vocês são mentirosos. Mas então, como é que eu vou fazer? Eu vou é, continuar no pecado, porque a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, para superabundar a graça, eu vou ter que pecar bastante. Não, não é nada disso. A palavra de Deus ensina-nos. O Ramon escreveu aqui, eu tenho que destacar, porque acho que é a primeira vez que ele está aqui, né? Seja bem-vindo, Ramon. Isso aprendi aqui na Monte Mão. Sempre acredite e coloque uma vírgula. Deus está no controle. Oh, amém, irmão. Deus abençoe. Exatamente. Amado, Deus está no controle. E essa palavra controle no hebraico é a mesma palavra de entregar o comando da vida, tá? Nós precisamos um dia estudá-la. Eu não sei se tem algum texto em Provérbios que aparece, mas eu sei que em Isaías, Lamentações, aí Eclesiastes aparece essa palavra. Entrega o teu controle para Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas, mas quando você entrega o controle para Deus, vem o tempo determinado dele para a tua vida. Será mais ou menos assim a ideia. Continuando, gente. E ela vai fazer o quê? Ela vai
tirar, em vez de ela esmagar, tá? Eu estou colocando o contrário, já vou vir para a etimologia do versículo, tá? Ele deveria trazer aqui a palavra ruach, ó, ruach, o sopro de vida dado por Deus. Então, o que que a palavra, o que que essa palavra, ou essa atitude perversa pode fazer? Além de esmagar o sonho, consequentemente, ao esmagar o sonho, vai esmagar o projeto de Deus, tá? Projeto de Deus para a minha vida. Sim, tem um coração arrependido. Uma das coisas que o Dietrich Bonhoeffer vai combater lá atrás e que acontece hoje é a graça barata, tá, gente? Eu já volto aqui, só fazer um apêndice desse comentário aqui. Que na graça barata, o Dietrich fala assim, ó, nós estamos criando uma geração, ou podemos criar uma geração, ou corremos risco de criar uma geração. Ele trabalha isso no livro chamado O Discípulo. Algumas pessoas da Monte Hebron têm esse livro, do Dietrich Bonhoeffer, como diz a avó Suzy. Tá? A graça barata faz com que o cara peque e peça perdão. Peque e peça perdão. Ele fala o seguinte, a graça barata não leva o indivíduo ao arrependimento. Porque o arrependimento, eu vou colocar com as minhas palavras, é criar vergonha na cara. Entendeu? Não ficar só confessando. Okay? Então, voltando aqui ao versículo. Então, essa perversidade, ou seja, essa malignidade que esmaga o sonho, automaticamente vai esmagar o meu espírito. E aqui essa palavra, ruach, espírito, gente, esse sopro de vida, é tudo que me faz, é a minha vivacidade. Eu estava tentando lembrar da palavra. Seria a minha vivacidade. Já viu aquelas palavras, aquela pessoa de bem com a vida, aquela pessoa vivaz? Você sabe que ela tem dificuldade, você sabe que ela tem luta, mas ela está sempre que bem com a vida. Quem aqui, os mais antigos, se lembra? Acho que o José Luiz, o Guilherme, com certeza vai se lembrar. Não sei se o Ramon, acho que o Ramon se lembra, a avó Suzy se lembra, a Nan se lembra, do Natalino, seu Natalino. O seu Natalino fazia 3, 4 vezes hemodiálise por dia, por semana. Tá? Ele era uma pessoa que ele sempre falava. Eu não sei, pastor, ele fala, às vezes eu ia lá, porque nós cedemos o espaço para ele morar na Monte Hebron, uma atitude muito digna da Monte Hebron. E para quem não sabe, depois que ele saiu, quando nós saímos dali, fomos para outro local, para não deixá-lo na mão, nós compramos uma casa para ele. Uma outra atitude digna da Monte Hebron, tá? E ele sempre falava assim, pastor, essa semana eu estou vivo, né? Terminei essa semana. Eu falei, que é esse, irmão Natalino? Não, pastor, essa semana eu achei que eu ia. Essa semana eu achei que eu ia. Então, ele sempre achava que ia morrer aquela semana. Tá? Só que você nunca encontrava ele de mau humor. Você nunca encontrava ele depressivo. Você nunca encontrava ele mal-humorado. Que tem pessoa que não sabe lidar com doença. Né? Ai, pastor, só Deus sabe, né? Minha dor. Ai, quanto sofrimento que eu tenho. Ai, ai, eu não tenho mais minhas forças que eu tenho. O senhor Natalino é um exemplo de alguém que tinha vivacidade. Você nunca encontrou. A cena mais engraçada que eu encontro dele, um dia eu cheguei lá na Monte Hebron, tá aí lá no templo da Monte Hebron, lutando, orando, orando, orando. Eu falei, ô senhor Natalino, como é que o senhor tá? Aí ele falou assim, não, eu me descuidei, eu fui aqui do lado da Monte Hebron, tinha um pessoal, tem até hoje que vende para-choque, para-lama, acho que é para-choque que chama, né? Aquele negócio que vai no veículo. Até hoje estão ali. Onde era Cesar Alvim, bem quase esquina com a rua Curitiba, a rua da nossa querida irmã Nicéia e do meu amigo Robert Salero, tá? Ele ficava ali, então ele entrou naquele local, alguém entrou e pegou, acho que foi uma guitarra, um baixo, um órgão, foi algum instrumento musical e ele lá orando, não, esse cara vai devolver, eu não vou mais chorar por ele, não, eu vou orar, pastor, ele vai orar. Resultado, passou um tempo, vem o pastor Carlos, nunca esqueço, o pastor Carlos vem para a Kombi lá de uma casa de recuperação, e aí desce uma pessoa, e essa pessoa volta lá para, acho que para devolver, tá? Porque ela foi pega, eu não sei como que ela caiu, encontrou o pastor Carlos, aí o pastor Carlos evangelizou, ela se arrependeu, se converteu e voltou lá, devolveu o instrumento, ainda pediu perdão para o senhor Natalino. O senhor Natalino olhou para ele, está vendo? Eu sabia, eu orei, o senhor deixa a igreja aos meus cuidados, eu vou falhar com Deus? Então, assim, é muito interessante a história dele, né? Foi bom ter lembrado dele. Amado, aqui, ó, nós vamos deixar isso aqui para o domingo que vem, tá bom?
O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Por quê? Porque isso aqui nós vamos ter muito tempo mesmo para discutirmos. Deus não aceita sacrifício de pessoas mesquinhas, mal amadas, mal resolvidas. Ele quer nos curar primeiro, para depois nós estarmos na presença dele. É um processo isso daí, tá ok? Amém, amados? Lembrando, antes de eu orar, o culto hoje, às 18h30, nós terminaremos às 19h30, como foi domingo passado. Eu, particularmente, estou gostando desse horário, tá? Dá para você, 8 horas, já estar na sua casa, pedir uma pizza, fazer um mexido, esquentar um ovo. Esquentar ovo não dá, né, gente? Fritar um ovo, né? Ou seja, fazer uma comidinha, ainda descansar, quem sabe dormir até um pouco mais cedo, tá bom? Estou gostando desse horário, não que vai ficar, isso é uma questão para nós discutirmos com o tempo. Mas nós estamos tentando ser prudentes com respeito ao toque de recolher, que ainda não foi tirado, não está sendo levado a risco, mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Lembrando, gente, lembrando, por favor, mesmo que você tenha tomado a segunda dose, se você por acaso quer ir na igreja que você tomou a segunda dose, cuidado, continue com máscaras. A vacina leva um mês para fazer, depois da segunda dose, um mês para você operacionalizá-la. Você tem alguns exemplos aqui de pessoas que tomaram 2 doses e morreram de Covid, porque todo cuidado é importante. Outra informação deveramente importantíssima: o vírus vai continuar, a vacina não mata o vírus, ela imuniza, vai imunizar, né, vai proteger o meu corpo, o teu corpo contra esse vírus, mas da mesma maneira que todo ano eu tenho que tomar vacina contra a gripe, porque todo ano existem as mutações, há uma probabilidade de todo ano nós temos que tomarmos vacina contra o Covid, como existe uma probabilidade de, a partir de agora, todos nós temos que usar máscaras. É uma coisa boa até, né, porque é fantástico a questão de quem tem mau hálito está protegido agora, né? Brincadeira. Alguém perguntou, o Ministério Infantil ainda não voltou. Essa semana que nós estamos terminando de pintar ali, nós trocamos todo o telhado do Ministério Infantil. Houve um danificar do forro, mas foi consertado, graças a Deus. Tá? Ou seja, o Ministério Infantil volta bonitinho como era antes, tá? E com todo o cuidado necessário, mas aí nós temos que organizar junto à Isa, junto a pastores, os professores. Eu vou começar a chamar, talvez não nesse domingo, a partir do domingo que vem, já que começa o outro mês de maio, já os jovens da Jocum para voltar a trabalhar com os adolescentes na sala da frente, tá bom? Mas esse processo nós também. O Ministério Infantil ainda está bem atolado ali, porque nós recebemos muitas roupas, aliás, eu preciso depois conversar sobre isso, nós recebemos muitas roupas, então tem muita sorte, então precisamos dar uma limpada ali. Isso vai ser feito com muita calma, com toda certeza. Amém? Amados, que Deus abençoe. Último aviso, hoje ou amanhã nós vamos colocar para todo mundo a ficha de inscrição da aula de hebraico, porque nós vamos criar, vai ser no Meet, e nós teremos a plataforma do Google Classroom. Então, quem se inscrever vai colocar o teu WhatsApp e vai receber um link. Então, no dia da aula, você vai clicar naquele link e vai abrir a aula de hebraico, lembrando também, enfatizando, aliás, que é hebraico para iniciante. Nós vamos tomar conhecimento do hebraico. Nós não vamos aprender os verbos, as conjugações, porque aí, amado, 4 anos de hebraico. A ideia é quando você, que nem nós decorarmos todos os nomes de Deus, você abrir uma Bíblia hebraica, botou, isso aqui é Jeová Raá, isso aqui é Jeová Nissi, você decorar os nomes de Deus. Eu pretendo decorar com vocês alguns versículos, em Salmo 91, temos que saber, o Salmo 23, temos que saber no hebraico. Nós vamos trabalhar um pouco a pronúncia, que nem é um pouco mais difícil, mas nós vamos tentar trabalhar. E aí nós vamos jogar áudio. Eu estou vendo como que nós vamos fazer. O Projeto Caleb já fez 2 reuniões. Ontem eu tive uma reunião com o Juliano, onde nós alinhamos mais alguns pontos, tá? Então, assim, a coisa está avançando e Deus está no comando e sempre esteve, como diz o Ramon, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe. Senhor, nos faça ter um coração sábio alinhado ao reino, para que as nossas atitudes, Senhor, possam mostrar
a luz e as nossas palavras sejam palavras de vida eterna, Senhor. Porque do nosso interior precisa sair mananciais de águas vivas, Senhor. Que a nossa postura, o nosso alinhamento com o reino possa gerar uma atitude onde as pessoas venham perceber, não nós, que eu e a Monte Hebron possamos diminuir para que o Senhor cresça. Então, que as pessoas venham perceber o Senhor, o teu reino, a tua bondade e saber que o teu Filho é o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, intercede diante do Pai para que o teu caráter, para que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores. Que a Monte Hebron, quando se reunir hoje, aqueles que estarão presencial, aqueles que estarão nas plataformas, que quando nós nos reunimos, seja um cheiro suave e agradável a Ti, Senhor. Espírito Santo, tome conta das nossas atitudes, gera em nós, produz em nós o teu fruto, principalmente o domínio próprio que tanto precisamos nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e encerrando aqui em nome de Jesus.